A nossa igreja é uma igreja que abençoa aqueles que entram aqui. Nossa igreja sabe acolher. Nossa igreja sabe receber bem. A nossa igreja faz diferença no local onde ela está inserida. Se essa igreja fechasse hoje, esse bairro ia sentir falta dela? Essas e outras perguntas estão passando pelas nossas cabeças. E o que nós queremos é muito mais do que fazer uma festa para comemorar 50 anos. É ter um projeto de crescimento espiritual que envolva todos nós, que faça de cada um de nós parte de uma igreja relevante, de uma comunidade que viva os valores do reino. Porque senão, nós vamos ser uma porção de cristãos hipócritas, compromissados e comprometidos consigo mesmos, usuários dos serviços eclesiásticos que essa comunidade tem para oferecer. Que essa série mexa com a gente, mexa comigo e mexa com você. Uma segunda característica que Neemias apresenta aí no texto, que a gente consegue ler fácil, é esse coração misericordioso que ele tem. Ele diz: quando ouvi essas coisas, as más notícias, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias é alguém que tinha plena consciência do zeitgeist no seu momento na história. Por que é que Deus colocou esse homem ali? Você já parou para fazer essa pergunta para você? Por que é que você vive no bairro onde você vive? Por que é que você está na cidade que você está? Por que é que você trabalha na empresa onde Deus te colocou? Ou no hospital, ou na clínica? Por que é que você tem esse emprego? Se o reino de Deus é expandido à medida em que os cristãos vivem seus valores, qual você acha que é a estratégia de Deus para com a tua vida? Primeiro, a gente acha que Deus existe para nos fazer felizes, não é mesmo? Para abençoar a nossa casa, a nossa família, para que tudo dê certo. Mas quando a gente começa a ter um coração misericordioso, a nossa sensibilidade com o que acontece em torno, ela aumenta. E Neemias podia ter virado as costas, ele podia não ter nem perguntado, mas ele pergunta, ele tem as notícias e a reação dele demonstra a misericórdia que ele tem pelos outros. O que é misericórdia? É sentir a miséria do outro no seu coração, no meu coração. Então, você sabe o que a gente percebe na vida desse homem? A manifestação das bem-aventuranças. Você vê que ele é um homem pobre de espírito, que ele reconhece que depende de Deus, ele chora pelos pecados do seu povo, ele tem um coração misericordioso. E se a gente procurar sem muita dificuldade, a gente vai encontrar que ele vai ser perseguido no capítulo 2. Ele vai procurar fazer a paz no livro inteiro e vão querer a guerra com ele. Ele vai tentar manter o seu coração puro. Ele vai tentar manter o seu coração manso. Neemias é alguém que percebe as implicações de ser um servo de Deus no seu tempo. Ele descobre a sua vocação cristã no meio da profissão. Terceira característica que a gente vê nesse homem é a consciência do que Deus está fazendo em sua vida. Isso eu acho fantástico. Você já parou para se perguntar o que é que Deus está fazendo em você e através de você? Olha a oração dele: faze com que hoje esse teu servo seja bem sucedido. Ele tinha marcado na agenda dele, depois de orar, depois de jejuar, depois de chorar, ele falou: eu vou falar com o rei. Chegou a hora. Ele sentiu brotar no seu coração, no seu espírito, aquela paz que excede todo entendimento,
Faze com que hoje esse teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência desse homem, do rei, porque ele vai falar com o rei. E no capítulo 2 ele fala. E, resumindo a história, as inquietações que estavam no coração dele, a intercessão pelo seu povo, ele começa a desconfiar que ele mesmo pode ser a resposta da oração dele. Que a solução não está fora, que a solução está mais perto do que ele imagina. Ele se sente tão incomodado com aquela realidade que ele quer fazer alguma coisa. Cidadão do reino de Deus é assim. Ele tem fome e sede de justiça. Ele não consegue contemplar a injustiça e não chorar. Não chorar porque está tendo tristeza no coração de Deus por causa da manifestação que acontece hoje, por exemplo. Essas lições, se nós não aprendermos todas elas, a nossa agenda vai continuar voltada para nós mesmos e a nossa proclamação é: venha o nosso reino. Eu queria mostrar 2 exemplos fantásticos de pessoas que conseguiram enxergar o potencial que elas tinham. Conseguiram enxergar a necessidade ao seu redor. E elas resolveram fazer alguma coisa para mudar isso. Primeira pergunta que eu queria fazer para você é essa aí. Isso é um desenho. Vários desenhos. Não é? Quanto você acha que vale esse desenho? Quanto você acha que valem esses desenhos? Esse é o Jack, não o Bauer. Né? Esse é o Jack. Ele tem 6 anos de idade. Ele fez um site chamado Jack Desenha Qualquer Coisa. E inicialmente o plano do menino era levantar cerca de $160, R$260, para que o hospital que cuida do seu irmão bebê, o Noah, que tem problemas pulmonares, pudesse receber alguma ajuda. Manchete. Um menino escocês de 6 anos de idade, que com a venda de seus desenhos arrecadou milhares de dólares para um hospital em Edimburgo, agora assinou um contrato com uma editora para lançar um livro. E até agora Jack já arrecadou $27 mil, cerca de R$43 mil. É na Inglaterra isso, na Escócia. Né? Outro exemplo. Você bem se lembra que no dia 20 de abril de 2010, mais de um ano, aniversário da minha mãe, inclusive, né? Ocorre o maior desastre ecológico do mundo no Golfo México. 2 a 3 milhões de litros de petróleo começam a vazar porque explode uma refinaria na costa americana. E aí nós temos uma história bastante parecida. E a pergunta que eu faço para você de novo é a mesma. Quanto você acha que valem esses desenhos? Esses desenhos foram feitos por uma menina, Olivia Bowler, 11 anos de idade, do estado de Nova York. Ela escreveu para a ONG de preservação ambiental, Audubon Society, perguntando se ela podia ajudar. Ela tem o sonho de ser ornitóloga, se eu falei certo, pessoa que estuda pássaros, né? Me desculpe aí, não é otorrinolaringologista não, né? E ela escreve uma cartinha. Aliás, ela está desenhando um passarinho ali, você está vendo? Ela escreve uma cartinha para essa ONG dizendo: como vocês sabem, o vazamento do petróleo do Golfo é devastador. Uma menina de 11 anos escrevendo: eu sou uma boa desenhista e estava pensando se eu conseguiria vender alguma das minhas pinturas de pássaro e doar o lucro
a sua organização. Sabe o que aconteceu? Bom, ela mandou esse pássaro junto, que é aquele que ela estava fazendo a foto. Manchete: uma menina de 11 anos conseguiu levantar $200 mil em um ano com a venda de seus desenhos e pinturas de aves para os esforços da recuperação do Golfo do México, após o vazamento de petróleo na região, considerado o pior desastre ambiental da história dos Estados Unidos. A resposta foi muito maior do que a menina pensava. Mais de 30 mil pessoas curtiram a sua página no Facebook. E Olivia publicou um livro sobre os pássaros ilustrado com seus desenhos e pinturas. Parte dos lucros será doada para a Audubon Society. Impressionante que essa nova geração parece que está muito mais antenada com a realidade do seu entorno do que nós. Alguns exemplos de pessoas de 6 e 11 anos que olharam para o seu redor e perguntaram: o que eu posso fazer para mudar isso? Essas notícias são da semana passada. Há outros casos. Há casos de menino que o irmão está com câncer, ele resolveu vender desenhos para pagar o tratamento e conseguiu pagar o tratamento do irmão. Pessoas que descobriram a potencialidade do mundo. A internet, ela pode ser uma bênção, ela pode ser uma maldição. Usaram muito bem o recurso. Se dispuseram a ser usadas para abençoar outras pessoas, sem interesse próprio. Por que é que eu e você não podemos fazer algo parecido? Talvez eu não saiba desenhar tão bem quanto o Jack. E eu acho que eu não sei mesmo. Para eu fazer um desenho desse, eu vou ter que caprichar demais. Mas quais são os dons e os talentos que eu tenho que podem ser usados na expansão do reino de Deus? Quais os dons e talentos você tem para que isso aconteça? Estamos caminhando para o final. Passos tomados por Neemias que revelam a sua agenda comprometida com o reino. Primeiro deles, ele sai de cima do muro, né? Ele vai começar a construir os muros no capítulo 3, mas ele sai de cima do muro, ele para de pensar comigo não, e abre a sua agenda, porque a vida é feita de tomadas de decisões. Se você não tomar uma decisão, a tua vida não vai mudar. Se você não resolver vestir a camisa, vir para o jogo, participar do reino, a vida vai passando. E o coração vai endurecendo, amargurando, e as oportunidades vão indo embora. Depois, ele busca a Deus com intencionalidade, ou seja, ele não fala: Deus, faz alguma coisa. Ele fala: Deus, faz alguma coisa e estou aqui. Se o Senhor quiser, me usa. E não diz isso da boca para fora. Ele confessa o seu pecado e o pecado do seu povo. Ele tem esse senso de Ubuntu, da coletividade, que quando ele deixa de fazer a parte dele, machuca os outros. E ele quer mudar a realidade do seu entorno. Ele nunca tinha ido para Jerusalém, ele nunca viu o rosto daqueles que estavam lá. Não tem um webcam para mostrar a realidade, ele só escuta as notícias. E ele pensa: afinal de contas, por que é que Deus me colocou aqui onde eu estou? Finalmente ele se dispõe nas mãos do Senhor. Tanto que o finzinho da oração é: amolece o coração do rei, Pai, porque hoje eu vou falar com ele. E se você lembra do livro de Esther, você não podia ir chegando e falando com o rei a hora que você quisesse. Você tinha que ser chamado à presença do rei, senão o seu pescoço rolava. Então ele está se arriscando. Ele está saindo da zona de conforto. E ele fica com aquela cara feia diante do rei, e o rei fala: o que está acontecendo?
Sabe o que ele faz na hora que o rei pergunta o que está acontecendo? Ele dá uma respirada. Você lendo no capítulo 2, faz uma oração, Deus, é agora, arrebenta lá. Rei, é o seguinte. E aí ele fala com o rei. Ele faz uma oração relâmpago. Isso é que é legal em Neemias. Ele tem assim, os olhos fitos nos céus e os pés na terra. No meio do diário dele, que é o livro dele, ele faz uma oração. Deus, olha os que os meus inimigos estão fazendo. São os teus inimigos. Olha o que o Sambalat e o Tobias estão fazendo. Olha esse povo aí, querendo atrapalhar a tua obra. E aí ele volta para o diário. Para ele não tem vida em separado. Para encerrar, o pregador Spurgeon tem uma frase assim que nós devemos trabalhar, como se tudo dependesse de nós, mas orar conscientes de que tudo depende de Deus. Nós somos chamados por Jesus a fazer diferença, a sermos embaixadores dele, a sermos embaixadores da reconciliação de Deus com o mundo. E eu sei, e louvo a Deus por isso, que alguns na nossa comunidade já têm feito essa pergunta, já têm alterado a sua agenda, já estão se dispondo, estão se envolvendo em missões, em ação social, e glória a Deus por isso. Que esse despertar contagie todos nós. Porque vocês são uma geração, eu já estou com os meus 45, mas vocês, jovens, são uma geração que podem causar um impacto tremendo nessa terra. Podem mudar a história desse país. Podem fazer uma diferença tremenda. E isso começa com uma atitude de buscar Deus, de orar com intencionalidade, se dispor no coração, nas mãos dele. Vamos orar. Queria pedir que vocês colocassem de pé. Nós vamos orar e em seguida pedir a bênção do Senhor. Senhor, eis-nos aqui, e eis a tua palavra aberta. Sabemos que quando lemos a Bíblia também nos lê. E que o Senhor não permita que a tua palavra volte para si mesmo, Senhor, vazia. Que ela volte para ti, deixando frutos, deixando sementes transformadoras nos nossos corações. Para que a nossa agenda seja uma agenda comprometida com o reino. Para que saibamos ver o mundo da forma certa, como tu os vês. Que nós nos engajemos na tua grande obra de levar o Evangelho a toda criatura, de proclamar sempre a tua palavra e de vez em quando usar as palavras. Que o nosso comportamento, as nossas atitudes sejam grandes testemunhos nesta geração. E pedimos agora que a tua graça, que o amor de Jesus, a graça de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém.